E aí, sextona, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos lá, hein? Último bimestre, capítulo novo, livro novo. Vamos falar de algumas coisas bem interessantes e um pouco diferentes daquilo que a gente viu até agora. Você, provavelmente, quase com certeza, eu posso afirmar, que vive próximo de um shopping. Acertei? Talvez. Ou a sua casa está muito distante de uma fazenda, ou próximo à sua residência passa alguma estrada, alguma autoestrada, alguma coisa assim. E aí eu falo para você o seguinte: você mora na cidade, certo? Quase com certeza eu posso afirmar que sim. Nós moramos nas áreas urbanas, nós moramos nas cidades. Tá, mas o que é uma cidade? A gente viu nos módulos anteriores acerca das localizações do campo. Falamos sobre produção agrícola, produção pecuária, falamos de pluriatividade, falamos de pessoas que vivem no campo. Mas, no Brasil, a gente pode afirmar que mais de 80% da população do nosso país reside nas cidades. Tá, mas como é que surgiram as cidades, professor? Então eu quero que você entenda o seguinte: a população de muito tempo atrás, ela era, segundo os historiadores, uma população nômade. Isso significa que ela ia de um local para o outro em busca de melhores condições de vida. Só que, a partir do momento em que a população ela deixou de se deslocar de um local para o outro, deixando de ser nômade, quando ela se fixa num determinado local, ela vira uma população sedentária, ou seja, é aquela que está fixa num determinado ponto específico. E assim, mais uma vez, segundo a história nos diz, o povo que tem uma maior antiguidade é o povo que vivia na Mesopotâmia, no Oriente Médio, que hoje são as proximidades do Iraque e da Síria. E por que as pessoas elas se fixam num determinado lugar? Porque elas buscam melhores condições, como proximidade de água, ninguém vive sem água, água essa que vai servir para o abastecimento das pessoas de um modo geral, ou até mesmo para fazer a irrigação de algumas lavouras de agricultura. Lavouras essas que serão utilizadas para a alimentação dessa população, que estará fixa nesse determinado local. Clima um pouco mais favorável, porque haja visto que locais com climas muito extremos, seja ele muito quente ou muito frio, ou até mesmo locais mais secos, não são locais muito propícios, não são lugares muito bons para que a população ela possa se estabelecer naquele determinado ponto, naquele determinado local. Então nós temos a proximidade de água, geralmente alguns rios, ou a questão dos climas. Ou não, né? E a questão dos climas um pouco mais tranquilos, um pouco mais amenos. Locais mais planos também é um bom ponto para que a população ela possa viver de uma forma mais tranquila. Leve em consideração que, quando a gente fala, por exemplo, de uma população que vive, como posso dizer, de uma determinada forma mais específica. Como assim, mais específica, professor? Uma população que vive de uma situação não muito favorável, geralmente nas áreas mais montanhosas, não é um bom local para que as pessoas possam se fixar. E aí nós temos também a questão do solo. Se nós tivermos um solo mais fértil, obviamente que a população, ela vivendo num solo mais fértil, ela vai ter uma melhor condição, até mesmo para poder plantar e consumir aquilo que ela consome. Então, quando uma população ela começa a se fixar, nós temos aí o desenvolvimento das primeiras cidades. Isso aproximadamente 10 mil anos atrás, segundo a história nos diz. Sendo que, mesmo que as pessoas se fixassem num determinado ponto, ainda havia uma pouca distribuição de pessoas geralmente dentro das cidades. Sendo que, muito tempo depois, quando veio, agora, de maneira recente, no século XVIII, a primeira Revolução Industrial, aí que a coisa começou a ficar bacana. Por quê? As primeiras cidades maiores começaram a surgir por conta das indústrias. Então, as pessoas elas buscam se fixar
nas cidades por conta da sua possibilidade de trabalhar nas indústrias. E aí nós temos um aumento das cidades, que vão aumentando cada vez mais e aumentando assim o termo chamado de urbanização, que é quando há uma mudança do ambiente rural para um ambiente urbano. Então nós temos aí, por conta da Revolução Industrial, justamente essas cidades que vão crescendo, e elas vão crescendo a ponto de satisfazer as necessidades daquela população que ali está vivendo, como escolas, saneamento básico, iluminação, segurança, saúde, comércio, entre tantas outras coisas que nós consumimos no nosso dia a dia. E aí eu quero ressaltar que existe uma pequena diferença entre as cidades chamadas de planejadas e as cidades que nós conhecemos como cidades espontâneas, que são aquelas que surgem naturalmente. As cidades planejadas, assim como Brasília, por exemplo, ela foi uma cidade pensada, foram cidades pensadas, cidades que foram planejadas, que foram desenhadas antes no papel, que foram feitos cálculos para saber se aquela cidade ela iria funcionar da melhor forma, para atender a uma determinada quantidade de pessoas. Então, cidades assim, ela já é feita daquela forma. Suas ruas são todas planejadas, o tamanho das ruas, a quantidade de ruas, os locais em que serão feitas as moradias, entre tantos outros fatores. São cidades chamadas de planejadas porque elas foram previamente bem desenhadas, realmente planejadas. Diferente das cidades espontâneas, que são aquelas cidades que vão crescendo de maneira espontânea, por conta do crescimento urbano, por conta do crescimento da população. Então essas cidades, geralmente, elas têm o seu crescimento natural por conta disso. Então as ruas elas vão aumentando, as casas, os prédios vão aumentando por conta disso. Ok? Mas isso aqui são conceitos rápidos, conceitos básicos desse capítulo que nós estamos vendo, que é o primeiro capítulo da apostila 4, e mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai entender e identificar as funções que existem nas cidades, as características de um modo geral dentro das cidades. Então, como eu sempre falo, não deixe de colocar o teu nome aí nos comentários para valer o seu ponto, e na aula online a gente se vê novamente. Valeu? Então, beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau!